Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós vamos recordar os conceitos de autor. Vamos lembrar algumas teorias que explicam quem é o autor de um crime. É possível que dividamos o conceito de autor em dois grandes grupos. Um grupo que estabelece um conceito amplo, um conceito abrangente ou extensivo, e o outro grupo que trata de um conceito restritivo. No campo do conceito amplo, nós vamos encontrar que autor é todo aquele que de alguma forma concorre para o resultado. Esse conceito tem como fundamento a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou seja, a teoria da conditio sine qua non. Esta é a teoria que o Código Penal adota de regra para explicar o nexo causal. Esta teoria, que foi criada por John Stuart Mill, foi trazida para o direito penal por Julius Glasser, preconiza que causa de um evento é tudo aquilo que está a ele ligado, sem a qual o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu. Lembremos que, para essa teoria, nós adotamos o processo, o critério hipotético de eliminação de Tyran. Esse processo hipotético de eliminação sugere que façamos uma eliminação mental de determinado evento. E se o resultado desaparecer é porque nós estamos diante da causa. Para essa teoria, todos os eventos que estão relacionados ao resultado são a sua causa. Quando nós estudamos as teorias do nexo causal, verificamos que a teoria da equivalência dos antecedentes causais tem um grande inconveniente, que é promover o regresso ao infinito. De qualquer sorte, o conceito amplo de autor é justificado pela teoria da equivalência dos antecedentes causais. Todas as causas relacionadas àquele resultado têm uma equivalência em grau de importância. Esta é, aliás, a teoria que o Código Penal adotava lá no artigo 25, da antiga parte geral do Código Penal. Hoje o concurso de pessoas está no artigo 29, mas antes de 1984 estava no artigo 25. E você percebia pela leitura que não havia uma diferenciação entre autor e partícipe no que diz respeito ao grau de importância da colaboração em relação ao resultado. Por isso que se diz que ali nós identificávamos um conceito amplo de autor. Essa teoria foi abandonada a partir da reforma da parte geral do Código Penal, porque hoje diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide as penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Esse na medida de sua culpabilidade foi exatamente o que foi acrescentado na reforma de 84. Porque antes dizia: quem de qualquer modo concorre para o crime incide as penas a ele cominadas. Ponto. E não fazia diferenciação do grau de importância do envolvimento em relação ao resultado promovido pela conduta. Hoje nós temos uma diferenciação entre autor e partícipe pelo grau de colaboração. Surge, portanto, um conceito restritivo, um conceito limitado de autor. Quem é o autor? Depende, mais uma vez, depende. Nós temos uma teoria subjetiva e uma teoria objetiva. A teoria subjetiva diz que autor é todo aquele que se envolve com o resultado por ter querido produzi-lo. A teoria subjetiva leva em consideração a intenção do agente de praticar aquele crime. A teoria objetiva diz que autor do crime é aquele que obrou com mais importância em relação ao resultado. A teoria objetiva se divide em outras tantas teorias, como a teoria formal, a teoria material e a teoria do domínio do fato. Existe uma divergência doutrinária quanto à teoria que nós adotamos, se a teoria é objetivo-formal ou a teoria objetivo-subjetiva, ou seja, a teoria do domínio do fato. Mas é importante que nós conheçamos a formulação de todas elas. A teoria objetivo-formal, teoria objetiva, portanto, diz que autor do crime é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Então, o autor de um homicídio é apenas aquele que mata, e todos aqueles que, de alguma forma, concorrem, mas não praticam a conduta descrita no tipo, não são autores, e sim partícipes. Essa é a teoria apontada por muitos autores como sendo a que o Código Penal adotou.
Mas essa teoria tem um grande inconveniente. Essa teoria não consegue apontar como autor de um crime o mandante, o autor intelectual, o autor imediato, porque esses, aspas, não põem a mão na massa. Então, esses escapariam do conceito de autor do crime para a teoria objetivo formal. Os adeptos da teoria objetivo formal sugerem, como complementação da teoria, a adoção da teoria da autoria imediata. A teoria objetivo material dirá que autor do crime é aquele que pratica uma conduta mais importante e o partícipe é aquele que pratica uma conduta secundária. Nós não adotamos essa teoria. Já a teoria do domínio do fato, também chamada de objetivo subjetiva, faz uma ampliação no conceito de autor do crime. Para essa teoria, não é autor tão somente aquele que executa a conduta descrita no tipo, mas também aquele que atua sobre a vontade de uma outra pessoa, aquele que tem o domínio sobre a funcionalidade do crime. Essa teoria, idealizada por Hans Welzel, mas muito bem desenvolvida por Klaus Roxin, aponta como o domínio de 3 situações. O domínio da ação. O domínio da ação é exatamente que explica o autor direto, o autor imediato. O domínio da vontade, que é o que explica a autoria imediata, ou seja, a utilização de um terceiro inculpável, que esteja, por exemplo, em uma situação de erro. Um sujeito que se vale de um doente mental, um sujeito que se vale de alguém que está em erro, um sujeito que se vale em alguém que está em coação. Ali nós temos um domínio da vontade e também o domínio funcional. Ou seja, ele tem o domínio daquela função que lhe foi confiada naquela engenharia criminosa. É o que denomina o próprio Klaus Roxin como os aparatos, os aparelhos de poder. Da mesma forma o faz Zaffaroni. Então a teoria do domínio do fato ela é bem mais abrangente em conceituar o autor do crime, porque permite que se considere autor do crime aquele que tem o domínio da vontade, o domínio da ação e o domínio funcional, no caso de uma divisão de tarefas. Mas essa teoria também não está imune a críticas, porque ela não consegue explicar os crimes culposos, porque nos crimes culposos não se tem domínio. Ao contrário, se tem a perda do domínio em face de uma imprudência, de uma imperícia e uma negligência. De qualquer sorte, essa é a teoria que nós já vimos ser adotada em alguns julgados, a exemplo da ação penal 470, o mensalão. 2, portanto, são as teorias que disputam a preferência da doutrina acerca do conceito de autor. Teoria objetivo formal, para a qual o autor do crime é apenas aquele que exerce a função descrita no tipo, a conduta descrita no tipo, e a teoria do domínio do fato, que abrange um pouco mais, tratando do domínio da conduta, domínio da ação, domínio da vontade e também domínio funcional. Essa foi a revisão sobre os conceitos de autor do crime, em que nós verificamos um conceito amplo, que adotávamos até a reforma da parte geral do Código Penal de 1984, e os conceitos restritivos, que vão se dividir em 3 teorias: objetivo, subjetiva e a objetiva em 3 teorias: objetivo formal, objetivo material e objetivo do domínio do fato, também chamado de objetiva subjetiva. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros e ser notificado dos próximos, você pode assinar meu canal no YouTube para que receba de primeira mão os novos episódios e possa também assistir todos os anteriores. O melhor mesmo é assistir em podcast. Você pode ouvir o áudio que é extraído desse episódio diretamente no seu celular, você pode fazer um download e esse áudio é seu. Se quiser aprender como faz, independentemente do celular que você tem, precisa ter um aplicativo. Se o iPhone é um aplicativo, outros telefones é um outro aplicativo, mas eu te digo como faz lá no meu site, daviandré.com.br, e na aba convidados eu te mostro direitinho e até um tutorial de como fazer eu te entrego. Um grande abraço, até o próximo episódio.